Nós sabemos que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º dia, certo? Mas das 3 divindades que constituem nosso único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quem foi que trouxe tudo à existência? Quem criou tudo em 6 dias e descansou no 7º dia? Em Gênesis 1, versículo 1 diz assim, olha: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem foi que disse haja luz, e a luz simplesmente apareceu? Quem que trouxe tudo à existência? Se você for para o Evangelho de João, no versículo 1, 2 e 3 e 14, ele explica, olha o que ele diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é esse Verbo que trouxe tudo à existência? O versículo 14 explica. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem das 3 divindades que constitui o nosso único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quem se fez carne, habitou entre nós, foi pregado numa cruz? Jesus Cristo. Então o Verbo é Jesus. E olha o que fala de Jesus no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, quem trouxe tudo à existência foi as 3 divindades, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas a Bíblia diz assim, mas tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Foi pelo poder de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo, mas quem traz tudo à existência é Jesus Cristo. Tudo foi feito por intermédio dele. Se você for para Colossenses 1, no versículo 16, aqui está falando da obra de Jesus Cristo. Diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Olha só, está dizendo que Jesus, tudo foi criado por intermédio de Jesus. Tudo que tem nos céus e sobre a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, as coisas invisíveis é o mundo espiritual, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, e tudo que tem no mundo espiritual, inclusive os anjos, os seres celestiais, também foram criados por Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Olha que interessante isso. Peraí, mas não foi Deus Pai que criou os anjos? Foi, mas a Bíblia diz, mas tudo por intermédio de Jesus Cristo, é Jesus que fala e traz tudo à existência. Tá? Se você for para Hebreus 1, no versículo 2, olha só o que vai falar de Jesus. Pois nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Foi Deus Pai que fez o universo, mas a Bíblia diz, através de Jesus Cristo, é Jesus que traz tudo à existência. Se você for para Apocalipse 22, no versículo 13, aqui tem uma declaração de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus se declara, eu sou o princípio. Lá em Gênesis 1, olha como começa a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio aqui é o próprio Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o princípio. E a Bíblia começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra princípio no hebraico é a palavra Bereshit, é uma referência direta a Jesus Cristo. Tá? Então é Jesus que criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. No primeiro dia, Jesus disse, haja luz, e a luz apareceu.
No segundo dia ele disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. No terceiro dia ele disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. E ele foi criando tudo. E aí ele termina de criar tudo em 6 dias, quando ele cria o homem. Aqui em Gênesis 2:7 é o momento em que Jesus cria o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, tá? E é Jesus Cristo que fez o homem, porque a Bíblia diz: tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E Jesus criou tudo em 6 dias, e em Gênesis 2:2, olha o que vai falar de Jesus. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quem foi que descansou no 7º dia, depois de ter criado durante 6 dias? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus que descansou nesse dia, no 7º dia, depois de trazer tudo à existência. Agora, se você for para Marcos 2, versículo 27 e 28, você vai entender melhor esse verso aqui, ó. E acrescentou, são palavras de Jesus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Porque Jesus se declara ele sendo o Senhor do sábado. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. É porque foi ele que criou o sábado. Ele criou o sábado para o homem, para que o homem também, assim como ele, trabalhasse 6 dias e descansasse no 7º. Por isso que ele diz que o sábado foi criado para o homem, para ser uma bênção para nós. Depois de 6 dias de trabalho, nós descansamos no 7º dia, assim como ele fez, para nos dar o exemplo. E ele diz: eu sou o Senhor do sábado, porque foi ele que criou o sábado. Foi Jesus Cristo que trouxe tudo à existência, tá? Hoje, muita gente quer ensinar que Jesus ele está somente no Novo Testamento. Jesus aboliu o Velho Testamento, você não precisa seguir nada do que está no Velho Testamento. Olha só, isso é mentira. Porque Jesus, ele não está só no Novo Testamento. Ali em Mateus 1,18, você tem a concepção de Jesus aqui na Terra. Ele viveu 3 anos e meio aqui na Terra. Mas a Bíblia não conta só esse período da vida de Jesus. A Bíblia conta desde a época em que Jesus criou tudo. Ele conta até a história de antes disso, de antes dele criar, o diálogo que ele teve com Deus Pai, antes de fazer a criação, tudo em 6 dias e descansar no 7º. A Bíblia toda conta a história de Jesus Cristo, então não acredite nessa história de que nós temos que crer somente nos evangelhos, tá? Porque a Bíblia inteira conta a história de Jesus Cristo. A primeira palavra da Bíblia, princípio, palavra Bereshit, ela já é o próprio Jesus Cristo. E a última palavra da Bíblia também, lá em Apocalipse 22, também é uma referência a Jesus Cristo. Então não creia quando alguém te disser que você tem que acreditar somente no Novo Testamento. Tá? Isso não é verdade, tá bom? Você tem que crer em toda a Bíblia, porque Jesus está em toda a Bíblia. E se você não crê no Velho Testamento, você vai conhecer Jesus só em partes, só uma pequena parte do que a Bíblia revela sobre Jesus. Amém, irmãos?